Olá pessoal, finalmente trago mais uma opinião. Será de apenas um livro, que é o livro do John Williams, o Butcher's Crossing, que foi leitura conjunta com o meu querido José, do Brasil. Portanto, é este livro aqui, do John Williams. E pronto, vocês conhecem o John Williams, que é o escritor então que escreveu o Stoner. Okay? Este livro dispensa apresentações. O John Williams, posso até mostrar aqui a edição do Stoner, porque eu penso que... Exato, acho que a imagem é a mesma. O John Williams é este escritor aqui, escritor norte-americano, que nasceu então em 1922 e morreu em 1994. Tem, se não estou em erro, tem 4 livros publicados. Ele publicou 4 livros, mas eu penso que ele descartava o primeiro livro dele e considerava apenas os 3 livros posteriores, que são então o Butcher's Crossing, de 1960, depois o Stoner, de 1965, e o Augustus, de 1972. O John Williams era professor universitário, além de escritor. Muito bem, porque é importante dizer isto? Porque se vocês leram o Stoner, se já conhecerem aquela história, vocês conseguem perceber que o Stoner tem alguns elementos autobiográficos. E porquê é importante dizer isto? Porque as pessoas gostaram muito do Stoner, e foram muitas, porque aquele livro foi publicado primeiro cá em Portugal, e penso que em grande parte do mundo, porque o que aconteceu com John Williams foi algo que é raro, que é um escritor que teve até algum sucesso, um sucesso muito relativo, com uma das obras que foi então o Augustus, que ganhou o National Book Award quando foi publicado. A verdade é que o John Williams nunca teve uma grande aclamação. Então, para estes livros serem publicados cá em Portugal e no resto do mundo, isso deve-se a uma senhora francesa que se chama, a uma escritora francesa que se chama Ana Gavalda, que traduziu então um romance, o Stoner, para francês, e a partir daí o livro realmente teve o sucesso que merecia, não é? E o reconhecimento que merecia, o livro e o autor, o John Williams. E depois então dessa reapresentação ao público mundial do John Williams, os livros continuaram a ser editados. E cá em Portugal temos então o Stoner e temos o Butcher's Crossing, e fica à espera que a Dom Quixote edite também o Augustus. Porquê é importante dizer isto tudo? Porque o ponto que eu queria fazer é, as pessoas gostaram muito do Stoner, se calhar gostariam de ler algo semelhante, e este livro, Butcher's Crossing, não podia ser mais diferente. Em termos de, como aqui a sinopse diz, em termos de espaço e em termos de tempo. O Stoner, este livro, é um livro que se considera um livro mais académico, um livro mais próximo, então, da própria história do John Williams, um livro sobre um escritor, um professor universitário, que eu adorei. E aí nasceu também o meu fascínio com este tipo de histórias, com professores universitários. Foi a partir da leitura do Stoner, que eu já fiz há algum tempo. E o Butcher's Crossing é completamente diferente disto e retrata um período na história da América, no século XIX, a caça ao búfalo. E antes de eu falar na história do Butcher's Crossing, eu tenho que agradecer muito à Carmo e explicar-vos como é que eu decidi ler o Butcher's Crossing, porque não estava na minha TBR do Book Bingo, e foi então a recomendação da Carmo, muito que urgiu que eu pegasse no livro, que disse que eu tinha que pegar no livro, que era um dos favoritos dela. E o livro já estava nas minhas estantes desde 2016, desde abril de 2016, já fazia 2 anos. E eu, como eu escrevi no Goodreads também, foi muito curioso pegar neste livro, abri-lo, que eu não fazia ideia. Pronto, eu gostei tanto do Stoner que eu nem li a sinopse daquele livro, entendam isso. E abrir então o livro e ver que o livro tem como epígrafe um texto do Ralph Waldo Emerson, que foi precisamente o último livro que eu fiz opinião aqui para o canal, e já vai há umas largas semanas. E eu adoro estas coincidências, mas não fico assim tão surpreendido, porque é algo que tem vindo a acontecer. Como eu disse então no vídeo de opinião do livro do Ralph Waldo Emerson, A Natureza, este ensaio de 1836, não estou em erro, exatamente, é um escritor muito citado noutras obras. Portanto, também não fiquei assim tão surpreendido de o ver aqui citado. Mas depois percebi que este livro, a pessoa do Emerson, na verdade, toda a filosofia associada ao Emerson, tem uma influência tremenda na história do Butcher's Crossing. Então porquê? Agora sim, vamos à história. O Butcher's Crossing conta a história deste rapaz de 23 anos, da zona de Boston, filho de um reverendo, que decide
Partir. Partir para uma cidadezinha chamada Butcher's Crossing, que fica, se não estou em erro, deixem-me cá ver, eu não sei se era no estado do Colorado, mas um dos estados mais centrais dos Estados Unidos, mais longínquos, mais desertos. Por acaso agora aqui também não diz, e eu também depois também não fixei. Mas sim, aqui diz oeste. Mas pronto, eu deixo aqui em baixo, só para ser específico, então qual foi o estado para onde ele foi, onde fica Butcher's Crossing, que é uma terrinha, eu nem sei se posso chamar uma terra, uma pequena aldeola, se calhar, uma pequena aldeia, com 6 edifícios. E então porquê é que é importante falar no Emerson? Porque se vocês viram a opinião que eu fiz então do livro do Emerson, vocês sabem que o próprio Emerson também era da zona de Boston, filho de um reverendo, e lendo o ensaio, A Natureza, vocês percebem qual é o que é que o Emerson, ou no que é que o Emerson acreditava. Não é? Neste contacto com a natureza, nesta vontade de, na natureza, encontrar Deus, a sua criação, não é? E é isso que o Andrews, este rapaz de 23 anos, procura. Quando eu estava a ler o livro, isto não foi aparente, não foi de imediato aparente para mim. Eu perguntei-me, então porquê é que este rapaz, que estava a sair de Harvard, que também fica lá no estado do Massachusetts, ali na zona de Boston também, em Cambridge, porquê? Porquê sair desta zona tão rica, tão civilizada e ir para o meio do nada? Não é? Para uma zona dos Estados Unidos onde não havia nada, literalmente. Não é? Butcher's Crossing, como eu já disse, eram 6 edifícios. Eu não estava a perceber a razão da sua ida. E comecei a conjecturar, fazer as conjecturas, não é? Na minha cabeça, pronto, se calhar é um foragido, cometeu algum crime. Não é nada disso. Portanto, a razão da partida dele para Butcher's Crossing baseia-se na filosofia de Emerson. E eu perguntei-me, será que isto é possível? Será que isto é real? Claro que é possível e real, não é? O próprio Thoreau fez isso, não é? O próprio Thoreau fez isso no Walden, no Lago Walden, não é? Portanto, claro que é possível. Enquanto que este livro do Thoreau, ele escreveu, não sei quando é que ele publicou, mas, exato, foi também na zona de Massachusetts, portanto o Thoreau não foi para longe. E foi ali em 1845, e o livro foi publicado alguns anos depois. Este aqui, o Andrews, vai para esta zona, vai para Butcher's Crossing em 1873, portanto ali na zona. E porquê? Porque o Andrews, enquanto andava em Harvard, ouviu palestras do Emerson, e o Emerson é aqui citado na história. Portanto, não é de menosprezar a importância da filosofia do Emerson nesta história. Mas a história não se restringe a isto, então. Quando o Andrews vai para Butcher's Crossing, ele tem um plano muito bem definido. Ele quer imiscuir-se na natureza. E quando ele vai para Butcher's Crossing, ele percebe que o forte da terrinha é a caça aos búfalos. Búfalo, aqui no livro todo vocês têm a palavra búfalo. Na verdade, estes animais aqui da capa e da contracapa deveriam ser chamados bisontes americanos, não é? Porque o búfalo geralmente é um animal africano ou asiático, se não estou em erro. Mas pronto, aqui são sempre chamados de búfalos, portanto é assim que eu vou chamar. Caça ao búfalo. E o Andrews entra logo em contacto com o MacDonald, que é um senhor lá de Butcher's Crossing, que é o grande negociante de peles de búfalo, que é um comércio importante então para a região. Como eu já disse, Butcher's Crossing não tem absolutamente nada e eles estão confiantes que por lá passe a linha de comboio e que revolucione completamente a zona. É nisto que o MacDonald acredita. Mas o Andrews quer fazer as coisas de maneira diferente. Ele não quer participar nas caçadas do MacDonald. Ele quer financiar a sua própria caçada. Ele quer ir ele mesmo, não é? Numa caçada. Ele quer experienciar isto. Como no Walden o Thoreau foi experienciar a filosofia do Emerson, aqui o Andrews quis fazer a mesma coisa na caçada. Na caça ao búfalo, não é? Pronto. Então o que é que o Andrews faz? Vocês percebem que ele vai com algum dinheiro, não é? E que com esse dinheiro ele pretende contratar algumas pessoas para irem com ele então à caça ao búfalo. E ele acaba por conhecer um homem, que é um Miller, que lhe diz que conhece uma região bem remota, e ele garante que mais ninguém conhece aquela região, onde ele pode ir caçar búfalos à vontade e que existe lá toda uma planície cheia de búfalos. E isto fica no meio das montanhas. Com o Andrews e com o Miller vai também um acompanhante, que é o Charlie, que é amigo do Miller, um homem muito fervoroso, que
que não se consegue separar da sua Bíblia, e também acaba por contratar um homem chamado Schneider, que é penso eu, alemão, ou descendente de alemães, que tem como função esfolar os búfalos. Okay? O Miller caça os búfalos, o Schneider esfola, o Charlie é responsável por transportar a carroça, onde eles levam a pólvora e essas coisas, e o Andrew está lá para, de certa forma, se perder nesta aventura. E este é o seu grande propósito. Okay? E a Charlotte está a ladrar, mais uma vez. Peço desculpa. Muito bem. Eu se calhar mais não conto. Acho que não vale a pena. Portanto, estes 4 homens vão nesta aventura, a caçada dos búfalos. Se vocês conhecem então a história do Stoner, sabem que não existem grandes altos e baixos, grandes reviravoltas, grandes clímaxes na história. Não é isso. John Williams não é assim. Portanto, quando eu disse que este livro não podia ser mais diferente do Stoner, eu menti. É certo que os livros são muito diferentes, no tempo e no espaço, como diz aqui na sinopse. Mas no conteúdo, nos temas, os livros não são assim tão diferentes. Portanto, quase que se consegue comparar o Stoner aqui ao nosso Andrew. São ambos personagens muito passivos. As coisas acontecem-lhes. E estão lá, na sua vida, eles estão para absorver, mais do que para transmitir. Okay? Porquê é que eu não gostei tanto deste livro como o Stoner? Porque, como muita gente disse no Goodreads, fica difícil. Nós conseguirmos... As expectativas são tantas, e parece que toda a gente leu o Stoner antes deste, e as expectativas são tantas, são tão elevadas, que é inevitável uma pessoa sair um bocadinho desiludida. O estilo do John Williams é inconfundível, concordo. No entanto, eu achei este livro mais previsível. Em termos de estrutura, em termos de conflito que o John Williams iria aqui arranjar para, de certa forma, dar a oportunidade aos seus personagens de manifestarem as suas características principais, as suas cores, não é? E assim como o Miller e o Schneider e o Andrews e o Charlie vão para esta planície esfolar os búfalos, não é? Revelar a grande natureza dos búfalos, este animal tão... e que depois despido da sua pele é tão só uma carcaça. Estes homens vão passar também por esse tipo de nudez, uns perante os outros, okay? Nestas montanhas. Existe também o aspecto do tempo, que eu até discuti isto com o José, que eu senti. Mais uma vez, é um livro que se passa nas montanhas e é inevitável vocês, ou pelo menos eu não comparar a um livro como, por exemplo, A Montanha Mágica, em que o aspecto do tempo é tão importante. E aqui o John Williams faz algo parecido com o Thomas Mann, que é, ele demora-se muito nos primeiros dias da aventura, não é? Ele descreve tudo ao pormenor, a forma como eles atravessam os rios, como eles sobem as encostas, o que é que eles encontram em termos de vegetação, tudo isso. Ele vai descrever ao pormenor a sede que sentem, a fome que sentem, a magreza dos animais, tudo isso. E depois existe aqui um período em que os personagens vão permanecer durante algum tempo numa determinada região, e esse período quase que é condensado em algumas páginas, que é algo que o Thomas Mann acaba por fazer também, não é? Portanto, brincar com o tempo, contrair e dilatar o tempo consoante o prazer do escritor. E eu gostei desse ponto. E também é um livro de contrastes, de muitos contrastes. Portanto, quem lê o livro e quem olha para esta capa, imagina já um cenário possível de acontecer no livro, e que de facto acontece. E depois o final é um final completamente... que contrasta com este episódio aqui da capa, retratado na capa. E eu gostei. Mas, mais uma vez, é um livro que eu achei previsível na sua estrutura, enquanto que o Stoner não. O que é que eu posso dizer então? Na comparação, mais uma vez, o Stoner eu acho que é o melhor livro. Se vocês não leram nenhum do autor, eu recomendo, obviamente, o Stoner. Comecem por aquele. Deem uma oportunidade ao Butcher's Crossing, é um livro muito bom. É um livro, então, que o típico livro americano, se calhar, muita gente diz que é um western, e é um western, que influenciou escritores como o Cormac McCarthy, que é um escritor que eu, por acaso, só li A Estrada e gostei muito, mas tem aqui mais alguns livros que eu penso que, se calhar, se aproximaram mais a este. E faz parte, então, daquele tipo de livros que eu não conheço assim tão bem. Estes livros americanos ali históricos, não é? Acaba por ser um livro histórico. Por exemplo, do género, eu li O Filho, que até recomendei ao José,
ao Hilário, mas ele não está disponível no Brasil. Eu gostei mesmo muito deste livro, acho que é publicado pela Bertrand, ele está aqui atrás, mas pronto, também não vou buscar, que é um livro do Philip Meyer, gostei mesmo muito, mas que retrata um tema diferente da história dos Estados Unidos do século XIX, que é então as guerras com os índios, mas eu adorei esse livro. Aqui o aspecto dos índios não é importante, nem a caça ao búfalo, ok? A caça ao búfalo é um pretexto para estes homens revelarem a sua verdadeira natureza. Eu não sei qual foi a experiência do Thoreau no Lago de Walden, mas eu senti que o Andrews aqui não ficou muito convencido com a filosofia do Emerson, e mais não conto. Para isso terão de ler o livro. Eu sei que, deixem-me ver quem é que leu este livro. Eu penso que a Cláudia leu este livro quando saiu, e acho que ela gostou. É um livro então favorito da Carme e compreendo porquê. Se calhar se eu tivesse lido este livro logo ali a seguir ao Stoner, se calhar tinha gostado muito. Sendo assim, e tendo já lido outras coisas, foi um livro em que me faltou alguma emoção. Como eu escrevi também, é um livro em que eu senti tanta pena dos animais, pela forma como o John Williams descreve a chacina, não é? Esta matança, mas que pelos homens eu já estava a prever o sofrimento deles, mas não senti grande emoção em mim. Estão a entender? Depois aqui no fim tive uma discussão muito interessante com o José. Ele ainda não publicou o vídeo, mas eu peço que depois vejam a opinião dele, que ele gostou ainda mais do que eu. Tivemos aqui uma discussão interessante porque tivemos perspectivas diferentes acerca do final. E o computador já quer fechar. E então, já estou a falar mesmo muito, eu não quero que esta opinião fique muito longa, porque é só um livro, não vale a pena. Recomendo então, se vocês quiserem ler o Butcher's Crossing, recomendo então a leitura também do livro do Emerson, porque este livro é muito baratinho cá em Portugal, isto custa 2,5€ para aí. A Natureza, de 1836, que é um dos ensaios. O ensaio que vem aqui na epígrafe também se chama A Natureza, mas não é do mesmo, não é daquele livro, ok? Este Natureza vem de um livro de ensaios chamado A Segunda Série, que eu acho que não está cá publicado em Portugal. E pronto, decidi trazer o livro sozinho, porque se eu tivesse que ler outro livro para trazer uma opinião de 2 livros, tão cedo não traria uma opinião. Por isso ficamos aqui. Achei muito curioso então este facto dos 2 últimos livros que eu terminei estarem relacionados, e não foi nada de propósito, é pura coincidência. Muito obrigado à Carme por me ter incentivado então a pegar neste livro, que já estava nas minhas estantes há 2 anos, e já li então tudo o que há de John Williams cá em Portugal, e por favor, Dom Quixote, tragam o Augustus, porque o Hilário já leu, eu também quero ler. Ok? Tchau, pessoal.